Capítulo 19. Acordei com uma cama vazia. Tínhamos um acordo por escrito, que não incluía cláusulas de romance, porque no fundo eu sabia que isso não fazia parte do acordo. No final, quando sua respiração tinha se estabilizado e seus músculos estavam relaxados, segui em frente com isso, pensando. Eu estava errada. Foi uma má jogada, Stewart. Porque enquanto ficava deitado de costas, observando o meu reflexo no enorme espelho acima de minha cabeça, eu podia ver algo nos meus olhos que não tinha estado lá antes. Eu estava começando a gostar dele, gostar de tudo sobre ele, seu corpo, seu toque, sua maneira de falar, e dele como pessoa. Quando isso aconteceu outras vezes no passado, eu corri para longe o mais rápido que pude, deixando meus sentimentos e a pessoa para trás. O que eu vi nos meus olhos foi uma falta de vontade de correr, de fugir. Por alguma razão, eu queria ficar e ver onde isso podia me levar. Isso não vai levar a lugar nenhum, jurei para mim mesma, saltando da cama irritada. Eu nunca tinha caído de amores por ninguém e não ia deixar que isso acontecesse agora. Eu tinha gostado de Sean, mas não estava apaixonada por ele. Claro que Jet era bonito, inteligente e surpreendentemente na cama, mas ele também era o tipo de cara com quem você se diverte e no seu contrato eu sabia em que estava me metendo. Fui para meu quarto para tomar um banho rápido, escovado encostado na porta da varanda aberta, segurando uma xícara. A brisa da manhã, quente, soprava, trazendo o cheiro silvestre de umidade de madeira e de flores desabrochando. Vestindo uma calça jeans, mas de costas nuas, com seus músculos flexionados sob a impecável pele cor de bronze para ele hipnotizada. Eu me perguntava como ele se comportaria após a nossa primeira noite juntos. Será que ele entraria em parafuso? Será que ele se manteria à distância? Fingiria que nada tinha acontecido? Perdido em seus pensamentos, ele não me ouviu chegar. Então eu limpei a garganta ressecada e dei um passo à frente, observando-o atentamente quando ele se virou. Por um breve segundo, vislumbrei uma sombra escura em seus olhos, e então ela se dissipou, como se ele tivesse gostado do que via, e um sorriso preguiçoso se espalhou por seus lindos lábios. Bom dia, linda. Seu cabelo escuro emoldurava seu rosto em um que me convidava a correr os dedos por ele. Sua voz estava rouca e sexy, rica em luxúria, mais perto contra seu peito forte. Meus seios se esfregaram nele, e o ar entre nós dois, ficou carregado. Viu tomar um gole. Era preto e sem açúcar, do jeito que eu preferia. Ninguém que eu conhecia tomava o café desse jeito. Obrigada, agradeci, e entreguei-a de volta a ele. Seu braço permaneceu envolto em mim, enquanto tomava um gole simples e íntimo, que me tirou do equilíbrio. Eu não sei porque minha mente transformava isso numa grande coisa, grande e importante. Compartilhamos essa caneca de café, fez meu coração bater um pouco mais rápido e deixou meu sorriso um pouco mais amplo. Êxtase pós-coito. Eu percebi que fede-se Jet. Por quê? Porque é a mesma maneira que eu bebo. Olhei para cima, observando a expressão indiferente no seu rosto. Será que ele estava sugerindo que tínhamos muitas coisas em comum? Eu queria perguntar, mas decidi que eu era realmente importante saber o que ele pensava. Dentro de algumas semanas estaríamos cansados de ficar cultivando essa atração e essa luxúria insana entre nós, e então seguiríamos em frente, conforme o planejado. Nenhum sentimento compartilhado. Talvez a gente ficasse amigos, ou talvez não. Não importava de qualquer maneira. Eu pretendia apreciar tudo isso. Dormir bem seria um eufemismo. Embalada em seus braços, eu não tinha dormido tão bem assim em anos. Você disse alguma coisa em seus sonhos. Seu tom de voz mudou um pouco e eu congelei na hora. O quê? Perguntei com cautela.
Seus olhos perfuraram os meus com tal intensidade que eu temia que eles pudessem penetrar anos de proteção de aço e remexer minha alma. Você disse: "Por favor, não me machuque." Um arrepio gelado de pavor tomou conta de mim. E, no entanto, anos de planejamento calculado se revelaram e eu não me mexi um centímetro. Jet não foi o primeiro homem a chegar perto da verdade, e ele não seria o último. Não havia necessidade de entrar em pânico. Eu tinha experiência suficiente para lidar com esse problema. Um pouco mais de força, escondendo minhas mãos da sua vista, para que ele não notasse as dedos ficando brancas. Não foi nada. Deve ter sido um pesadelo. Eu realmente não me lembro. Todavia, ele me lembrava do sonho. Eu me lembrava do sonho, sim, vívido e gelado em toda a sua glória. Você. O olhar de escrutínio de Jet passou por todo o meu rosto, e sua expressão era interessada. Na verdade, não. Na verdade, sim. Em 10 anos. 12 anos de culpa e ódio, querendo voltar no tempo e fazer as coisas de modo diferente. Jet hesitou. Ele não acreditou em uma palavra sequer do que eu disse. Merda. Ele estava ficando desconfiado. Eu podia vê-lo em seu olhar intenso e preocupado, franzindo a testa. Alguém machucou você? O quê? Eu ri e quase engasguei com as lágrimas repentinas que começaram a borrar minha visão. Imagina, continuei. Não, claro que não. Eu lhe disse que era apenas um sonho. Vamos deixar por isso mesmo. Seus ombros permaneceram tensos e ele não desviou o olhar. Jet nem sequer piscou. Merda, 2 vezes. Eu sabia que minhas palavras tinham sido defensivas e incriminatórias, no momento em que assenti devagar, como se eu estivesse acabado de confirmar suas suspeitas. A veia na sua têmpora direita começou a latejar visivelmente sob sua pele. A mandíbula estava firme e seus olhos brilhavam de raiva. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que o policial me deu no momento em que me disseram que gostariam de poder ajudar, mas que era provavelmente muito tarde. Eu odiava aquele olhar e tudo o que ele implicava. Você não pode mudar o passado, não importa a força com a qual tente arrombar as portas de sua vida. As pessoas continuavam dizendo que o tempo iria curar todas as feridas, porém, no meu caso, as memórias enterradas profundamente dentro de minha alma nunca pararam de me torturar com suas imagens vívidas e suas palavras dolorosas. Então, tudo o que restava era eu fingir que nada acontecera. Eu vinha tentando fazer isso havia anos e quase conseguira, até que um cartão apareceu no meio da minha correspondência, algumas semanas atrás, e virou minha mentira, cuidadosamente planejada em uma vida toda de cabeça para baixo. Quem foi? Perguntou Jet com suavidade, e sua voz mal conseguia conter a raiva. Eu balancei minha cabeça. Ninguém. Quem foi? Repetiu, mais exigente desta vez. Seu dedo indicador se moveu sob meu queixo e forçou meus olhos a se encontrarem com os dele. Procurei seu olhar, esperando ver a raiva e a pena. A raiva estava lá, mas não havia nenhum indício de piedade. O que quer que ele estivesse imaginando sobre o que acontecera comigo, não o fazia pensar que eu não era forte o suficiente para lidar com isso. Sob o escrutínio de seu olhar, as lembranças começaram a correr pela minha cabeça, e uma pontada de dor foi direto para meu coração. Eu havia empurrado todas essas lembranças profundamente para dentro dos poços de minha alma por muito tempo, sepultando-as sob camadas de concreto e aço. Mas agora a barragem estava prestes a ser rompida. Merda e merda de novo. Por favor, não faça isso. Sussurrei tão baixo que eu duvidava que Jet tinha conseguido ouvir. Livrando tal, ansiosa para conseguir a maior distância física e emocional possível entre nós. Deixei-me cair no banco e puxei as pernas para meu peito. A brisa quente secou meu rosto e estivera chorando. Limpei as lágrimas apressadamente, irritada comigo mesma, por ter falado durante o sono.
nervosa com Jet ele ter tentado trazer esse assunto à baila, e com raiva do mundo, porque essa merda tinha acontecido e ninguém tinha tentado interromper. Enquanto eu assunto de lado, mas eu sabia que ele não era do tipo que viraria as costas para uma mulher. Brooke. Sua voz me alcançou um segundo antes que ele aparecesse na esquina, os olhos ardendo de preocupação e determinação. Deixe-me em paz. Minha demanda era frágil. Certamente não fora firme o bastante para enganar ninguém que tivesse senso. Eu nunca tinha falado sobre isso com qualquer pessoa, mas por algum motivo, e exumar um passado que quase me destruíra uma vez. Os braços de Jet se mexeram nas minhas costas e ele apertou a minha cabeça contra seu abdômen rígido, me balançando como você balança uma criança. Está tudo bem. Suas palavras deviam me acalmar, mas conseguiram provocar uma nova onda de raiva. Não está e nunca vai ficar. Conte-me sobre isso. Eu encaixei minha cabeça na curva do ombro e respirei fundo para me acalmar e me preparar para o que estava por vir. Talvez fosse o silêncio do campo e a serenidade da paisagem. Talvez fosse o fato de que eu estava longe de casa e dos demônios de meu passado. Ou talvez fosse sua presença determinada, que pareciam transpirar por todos os poros. Fosse o que fosse, tudo isso fez com que minhas palavras e lágrimas fluíssem. Ana e eu não éramos apenas irmãs, éramos as melhores amigas, e tão próximas quanto duas pessoas podem ser. Como ela era 2 anos mais velha do que eu a idolatrava, além de extremamente popular. Quando crianças, todo mundo a preferia, até nossos pais, o que estava bem para mim porque eu a adorava e procurava por ela durante toda a minha infância. Quando ela começou a namorar Danny, são que ela derramava sobre ele, e, é claro, não gostei do cara. Por certo sentido, lá no quanto estranho ele era. Danny era o tipo de cara que você não queria mais velho e tinha acabado de fugir da escola. Dina me disse que ele costumava sair muito com os amigos e só se encontrava com ele. A partir do momento que minha irmã começou a namorar o rapaz, comecei a perceber sua mudança diante dos meus olhos. Aquela Dina, um dia vivaz e alegre, virou as costas para a maioria de seus amigos e muitas vezes eu lhe dei cobertura para que ela pudesse ir ver Danny. E quando ela voltava desses encontros nas primeiras horas da manhã, parecia desgastada e suja, com os olhos anormalmente grandes e as mãos trêmulas. Eu não sabia que ele lhe dava drogas. Como uma menina de 13 anos, eu até sabia dos perigos, mas não conhecia os sinais e não saberia somar 2 mais 2. Não sei direito quanto tempo isso durou. Talvez coisa de alguns poucos meses, no máximo um semestre, quando meus pais viram as marcas de picadas na pele dela e a enviaram para receber aconselhamento. Dina era um desastre emocional e vivia amedrontada, ciente para acreditar que tudo voltaria ao normal. E não foi assim, sussurrou Jet, me trazendo de volta para a realidade. Eu balancei minha cabeça e, percebendo que minhas unhas estavam cravadas tirei minha mão dali. 5 pequenas marcas vermelhas permaneceram gravadas onde eu tinha me agarrado a ele, em busca de apoio. Jet não demonstrou nenhum sinal de que isso o incomodasse. Ele nem sequer pestanejou quando passei meus dedos por aqueles recortes. Eu não queria ir, porque meus pais tinham proibido qualquer contato com ele, mas Dina não quis me ouvir. Ela me disse que ele era o amor da sua vida, e eu acreditei nela. Hesitei enquanto deixava as lembranças dele rolassem diante dos meus olhos, como se fosse um filme. Minhas mãos tremiam, as lágrimas não derramadas ficaram como uma pedra na minha garganta, quase me sufocando. Percebendo minha angústia, Jet intensificou o aperto na minha mão, mas permaneceu em silêncio, como se ele soubesse que tudo o que eu precisava era que ele ouvisse a história, que eu nunca havia compartilhado com ninguém, daria ninguém. Ela não voltou para casa naquela noite. Eu não sabia o que tinha acontecido. Então, quando ela não chegou na manhã seguinte, eu tive de contar aos meus pais, que chamaram a polícia. Procuramos em todos os lugares. Sussurrei.
minhas lágrimas enfim se libertando e caindo sobre meu rosto em torrentes furiosas que encharcaram a minha camisa. Eles encontraram o corpo dela em um apartamento de propriedade de um dos amigos de Danny. Descobriu-se que nós fomos informados de que ela morrera de hemorragia interna. Quando Danny foi acusado de assassinato, tive de testemunhar contra ele. Seus amigos ameaçaram ferir minha família, e eu não tinha ninguém para conversar. Parei de falar, lutando para resgatar minha respiração. Com meu pai? Sinto muito, disse Jet com suavidade. Eu balancei a cabeça em resposta. Sem piedade, eu não merecia essa compreensão. Não depois da provação que Dina passara, e certamente não desceram até meus lábios. Eu podia sentir o travo salgado em minha língua, ressecando minha boca. Meu coração batia tão rápido que parecia que pretendia rasgar. A sensação de asfixia em torno de meu pescoço se intensificou, mas eu não podia recuar diante de um ataque de pânico dentro de mim. Jet e eu ficamos em silêncio por alguns momentos, enquanto eu me aconchegava em seus braços fortes em busca de apoio. Sua mão me apertava tão forte que eu temia que ele bloqueasse a circulação de meu sangue, mas a dor era bem-vinda. Ela mantinha minha mente sã por um pouco mais de tempo, para que eu pudesse terminar o que havia começado. Pela primeira vez, eu estava pronta para compartilhar a dor e pensar sobre as consequências mais tarde. Minha mãe nunca me culpou, mas meu pai sim, comecei devagar. Ele nunca superou a morte de Dina. Vocês ainda mantêm contato? Eu hesitei enquanto considerava minha resposta com cuidado. Não, não tínhamos contato, seria impossível. Ele se matou algumas semanas depois. Eu sinto muito, Brooke. Jet sussurrou sobre meu cabelo. Seus braços se apertaram em torno de mim, puxando-me para mais perto dele. E deixei-me levar por esse abraço, enquanto derrubava os últimos resquícios de defesa que eu tinha construído em volta de mim nos últimos 12 anos. Capítulo 21. Eu não sei como acabamos na cama. Aconteceu tão rápido que minha mente assombrada nem sequer registrou isso. O sol brilhava através da alta janela e os meus dedos estavam enterrados no cabelo de Jet, puxando-o para cima de mim enquanto minha boca se prendia aos lábios dele com uma urgência que eu nunca tinha sentido antes. Minha língua se enfiou entre seus lábios e meus dedos começaram a desabotoar sua camisa para encontrar a pele quente por baixo. Seus músculos estavam duros e tensos, assim como a latejante sensação entre as minhas pernas. Brooke. Seu sussurro era uma pergunta silenciosa. Está tudo bem. Como que para aprovar minha afirmação, minha mão direita apertou-se em torno de seu pescoço e puxei-o com mais força, fechando o espaço deixado entre nós. Espere. Ele se afastou um pouco, com os olhos ardendo de necessidade. Eu não quero que você pense que estou me aproveitando de seu estado. Ele não era um cara mau. Eu podia sentir isso no meu coração. Talvez tenha sido essa a razão pela qual eu tenha me aberto com ele sobre meu passado, porque eu queria dar-lhe tudo o que eu possuía, meu corpo e minha mente. Eu já disse. Estou bem, retruquei. É disso que eu preciso agora. Nossos olhos colidiram, e por um momento Jet era tudo que eu podia ver e sentir. Seus dedos se moviam para traçar os contornos dos meus lábios, deixando uma sensação de formigamento atrás. Eu gostaria de poder aliviar sua dor para sempre, Brooke, sussurrou. Sim, eu queria isso também. Meus olhos encheram com lágrimas. Tentei virar a cabeça para esconder essas lágrimas não derramadas, mas a mão dele se eixo. Estava paralisado no dele. Sempre muito gentil, ele desceu os lábios e beijou os cantos dos meus olhos, em seguida o meu rosto e depois os meus lábios. De alguma maneira, seu toque sensual e terno era mais erótico do que o beijo movido à paixão que tínhamos acabado de compartilhar. Sua gentileza surpreendente levou minha excitação a um patamar bastante alto. Eu queria aquele homem e não estava com medo de tomá-lo ao redor de seus quadris, e eu o puxei para baixo até que seu peso me esmagasse, expulsando o ar de meus pulmões. Sua barba raspou meu rosto,
enquanto eu levava meus lábios ao longo de sua língua da linha de seu queixo. Me coma, Jet. Eu nunca tinha dito isso para ninguém em minha vida. Essas palavras fizeram com que eu ficasse ruborizada, e os bicos de meus seios se endureceram de antecipação. Mas não liguei. A dor dentro de mim precisava ser apaziguada de alguma maneira, nem que fosse por apenas um curto tempo. Eu nunca desejei tanto fazer isso. Gemeu ele contra a minha boca. Um momento mais tarde, seus lábios beiraram os meus em um beijo tortuosamente lento. Ele sentou e puxou o colo para retirar minha camisa e meu sutiã. Tirei fora minha calça jeans e depois ajudei-o a tirar minha calcinha. Seus dedos se demoraram entre minhas coxas, esfregando suavemente entre minhas dobras. Eu gosto quando você está tão molhada. Seus olhos elétricos refletiam desejo em sua voz. Ele não apenas me deixara molhada, ele também me fazia ansiar por seu toque. Contudo, hoje eu queria tocar esse homem de volta e fazer com que sentisse todas aquelas delícias que fazia comigo. Tire suas calças. Sussurrei, olhando para ele enquanto seguia meu comando. Nossos olhos permaneceram presos uns nos outros, enquanto meus dedos roçaram seu abdômen e desceram atrás da cueca. Ele já estava duro, os contornos de sua ereção claramente visíveis sob o tecido fino. Eu puxei a cueca para baixo dos quadris e vi aquela impressionante ereção apontar para fora. Ele parecia a coroa lisa e inchada, pronta para me levar para o paraíso do prazer. Eu só precisava pedir. Corri meus dedos contra seu membro inchado e me senti embebida em seu profundo gemido. Brooke. Ele me desceu os lábios melados, e seus olhos seguiram todos os meus movimentos, observando-me com tal intensidade que enviaram impulsos de fogo. Eu queria lamber cada parte de sua pele lisa. Muito devagar, segurei aquele pênis com ambas e abaixei minha boca sobre a cabeça grossa, sugando-o profundamente entre meus lábios. E tremeu dentro de mim, e um estrondo sexy escapou de sua garganta. Merda! Entre uma respiração irregular, e pelo menos por uma vez, eu senti que estava no controle, sem necessidade de esconder meu desejo. Eu quero saber qual é o seu gosto, sussurrei, repetindo as palavras de fora todo sacana no lago. Colocando-o entre os meus lábios, lambi a fenda e chupei-o de volta para dentro, a minha língua arremessando-se sobre a cabeça enorme em um ritmo lento. Ele grunhiu meu nome mais uma vez, e depois de novo. O som de sua voz me excitou a tal ponto que senti vontade de jogá-lo de costas e cavalgar por cima dele, conduzindo sua carne dura para dentro de mim e exigindo que o clímax se formasse dentro de nós. Ainda não. Eu não estava nem perto de terminar com ele. Olhei e ignorei minha necessidade enquanto me banhava na luxúria dele. Com um gemido desesperado, ele se afastou, colocando alguns centímetros entre nós, sua ereção presa entre minhas mãos. Seus olhos ficaram fechados, enquanto um estremecimento profundo abalou seu abdômen. — O que você está fazendo comigo? Sua voz acariciou meus sentidos como seda. Ele estava perto de gozar. Eu podia ver isso em seus olhos nublados e pela forma como sua respiração irregular ficava balançando seu peito. Minhas mãos o procuraram, para que eu pudesse terminar o que havia começado. Ele gemeu de desejo, mas não protestou quando eu o coloquei de volta entre meus lábios, deslizando minha língua por seu comprimento. — Quer que eu faça você gozar, Jet? Sua respiração sibilou entre os dentes cerrados e seus olhos escureceram com o desejo. — Só, se você quiser. Sem pressão, sem exigências. Eu gostava disso a respeito dele, porque mostrava que Jet não era ganancioso. Ele gostava de dar tanto quanto gostava de receber. Eu quero, sussurrei, perguntando onde essa mulher confiante havia se escondido por toda a minha vida. Lento ou rápido? Mordi o meu lábio inferior perversamente, me perguntando se deveria provocá-lo sem piedade, e por isso fazê-lo lembrar-se para sempre
ou se lhe daria uma gozada forte, mas gratificante, que ele nunca esqueceria também. No final, eu sabia o que tinha de fazer. Sorrindo, abaixei os lábios molhados, a ponta inchada, e suguei-a na boca lenta e profundamente. Isso é bom, baby, desse jeito. Seus gemidos profundos e suas palavras de encorajamento me estimularam. Seus dedos se emaranharam no meu cabelo, mas ele não me empurrou. Jet me deixou fazer o que eu quisesse. Você está me deixando louco, Brooke. Seu surro se transformou em um grunhido gutural, circulando a base de seu pênis grosso. Meus dedos trabalharam para cima e para baixo devagar, depois mais depressa até que senti o tremor óbvio de sua liberação eminente. Eu parei de mexer e apertei minha língua contra sua fenda escorregadia, obrigando-o a parar. Seu aperto em meus cabelos se intensificou e ele balançou os quadris para a frente em um pedido silencioso por mais. Eu podia sentir seu pulso acelerado sob meus dedos, podia provar quão perto ele estava de gozar, pelo sabor salgado de sua intimidade. Saber que eu tinha deixado aquele homem desse jeito me deixava ainda mais quente e nervosa. Os sons e os sabores de sua excitação também me excitavam. E eu passei a sentir que estava ficando molhada, pronta. Na verdade, eu não só pus em torno dele, comecei a chupá-lo profundamente. Ele me recompensou com outro gemido, desta vez mais alto e exigente. Perto, tão perto. Brooke. Os músculos do torso firme de Jet se esticaram e ele se empurrou para a frente. A grande coroa empinou e uma umidade quente subiu dentro de minha boca. Fiquei com ele preso entre os meus lábios até que as ondas do clímax diminuíssem e Jet caísse ao meu lado, me puxando para seu peito úmido, uma perna descansando entre as minhas coxas. Ele estava acabado. Tinha de estar, porque eu havia dado tudo de mim, esgotado todos os gramas de energia. Meu corpo se aconchegou contra seus músculos rígidos quando Jet arrastou seus dedos para cima e para baixo das minhas costas. O silêncio se espalhou em torno de nós como um cobertor, e eu estava quase caindo em um cochilo quando senti seus lábios em meu rosto. Meu olhar voou para cima e vi um sorriso malicioso em seu rosto lindo, e apertei os olhos antes de perguntar: O que você está fazendo? Eu vou comer você até você desmaiar, disse Jet. Vou brincar com você do jeito que brincou comigo e fazer com que goze de uma maneira como nunca ninguém a fez gozar na sua vida. Minha respiração prendeu-se na minha garganta e eu rapidamente fiquei ruborizada. Percebo que você nunca ouviu falar da magia das palavras. Fingi dar um tapa no seu braço, mortificada, mas no fundo tinha adorado aquelas palavras sujas. As metáforas e a linguagem rebuscada são para aqueles que não sabem como dar às mulheres uma boa e velha trepada. Seu pau voltou à vida contra minha coxa. Ele estava pronto de novo. Inacreditável! De onde ele tirava toda essa energia? Vi sua mão se mover entre nossos corpos para tocar-se. Uma vez, duas vezes, endurecendo, preparando, até que ele ficou tão grande que duvidei que meu pequeno corpo pudesse acomodá-lo. Pronta? Seus olhos brilharam com humor e algo mais. Claro que não, nunca estaria pronta para tudo isso. Jet? Sua ereção balançava contra a entrada de meu corpo, e apesar das minhas reservas, eu gemia com antecipação. Seus dedos abriram os lábios e a umidade começou a escorrer entre eles. Tão molhadinha e tão apertada, murmurou, empurrando um longo dedo profundamente dentro de mim, seguido por outro. Eu o afaguei enquanto seus dedos entravam e saíam em uma lenta cadência, enchendo-me o suficiente para acender uma chama, mas não o suficiente para me preparar para a enorme ereção que viria. Mais um impulso, e em seguida ele tirou os dedos, substituindo-os por algo muito maior, orientando-se dentro de meu canal, espetando e me esticando, me preenchendo em um único momento. Eu gritei de surpresa,
quando a onda de prazer escaldante rugiu dentro de mim. Meus tecidos nervosos se separaram enquanto meu sexo se esforçava para acomodar aquela invasão. Enterrando minhas unhas nos músculos ondulantes de seu peito, eu não tinha certeza se o puxava para mim ou o empurrava. Ondas quentes de prazer rolavam em cima de mim, trazendo a promessa de libertação. Se eu pudesse suportar essa doce tortura por mais tempo. Jet mergulhou sua língua na minha boca e começou a mexer, sua língua espelhando o movimento rápido de seus quadris. Apoiando-se nos cotovelos, as palmas das mãos fecharam-se em meus seios. Seus polegares começaram a apertar meus mamilos entumecidos, puxando e provocando. E sua carne dura mergulhou dentro de mim. Eu arqueei minhas costas para acolher seus impulsos e mordi meu lábio inferior com força, lutando para evitar meus gemidos. Goze para mim, Brooke, sussurrou Jet. Seu polegar encontrou a saliência sensível de meu clitóris e começou a massageá-la em movimentos lentos e circulares. Gritei por causa das sensações que se juntaram às torrentes de fogo que seus impulsos enviavam pelo meu sexo. Meu corpo estremecia debaixo dele, quando a minha visão bloqueou tudo, menos os olhos eletrizantes, paralisados em mim, olhando para minha alma. Jet. Meus lábios lançaram seu nome em um longo gemido. Com cada impulso e carícia, a sensação pulsante entre minhas pernas se intensificou, até que pensei que iria desmaiar de puro prazer. É isso aí, baby, sussurrou ele, colocando as mãos em concha nas minhas nádegas e empurrando a si mesmo para dentro de mim um pouco mais profundamente. Não deve ter sido mais do que uma polegada, mas foi o suficiente para me fazer gozar. Um tremor forte atirou-se através de meu abdômen, trazendo com ele onda após onda de delicioso alívio. Esfregando meus quadris nos dele, quando a tensão do clímax começou a desvanecer, eu sorri e saí da cama. Elogios não precisava dos... Não tinha telefonado para ouvir o convite para me juntar a ele. O que pudesse parecer muito para a tela. Sentada na minha cama, apertei o botão. Ela poderia continuar por horas e horas. Eu sei o tempo todo. Respiração, enquanto minha mente tentou chegar a algo, qualquer coisa para conduzi-la para longe desse palpite. Depois que ela começasse a suspeitar, Sylvie seria como um cão de caça, que não recuaria até encontrar uma trilha quente. Pensando bem, ela era pior que isso. Tudo bem. Essa foi a coisa mais ridícula que você já disse. Minha língua tropeçou ao tentar garantir a Sylvie que nada estava acontecendo. Infelizmente, minha amiga tinha uma incrível capacidade de ler as entrelinhas. Como ele é? Quem? Eu sabia que ficar me fazendo de boba não ajudaria muito. Mayfield. Velho. Sylvie estalou a língua. O som reverberou pela linha telefônica diretamente em meu ouvido, me fazendo estremecer. Por favor, idade nunca deteve ninguém. Homens são como vinho. Quanto mais velhos eles ficam, mais interessantes são. Forcei uma risada, como se sobre o que ela estava falando. A verdade era que eu contar todos os caras com quem dormira nos dedos de uma mão só, e nenhum deles, com certeza, tinha sido esse tipo de velho. Então, continuou Sylvie, você está fazendo sacanagem com o chefe, e eu não gosto disso. O quê? Não. Brooke, eu conheço você melhor do que você conhece a palma de sua mão. Isso não era verdade, ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Suspirei. Se não fosse capaz de convencer minha melhor amiga, então a atitude mais adequada que eu poderia tomar era tirá-la de meu pé. Para tirá-la do meu pé, era encurtar a chamada. Olhe, desculpe. Não ligar para você. Mandar um SMS. Eu só estou cansada. Era verdade. E esse trabalho tem sido estranho até agora. Também era verdade. Assim que chegar aí, eu vou compensar esse atraso. Eu sabia muito bem que Sylvie ia me pressionar o tempo todo até que eu cumprisse essa promessa. Então, por favor, vamos deixar as coisas assim. Essa foi a segunda vez que eu fiz essa pergunta em 24 horas. Assim como Jet, Sylvie não tinha ideia de quando parar e recuar. Não,
Você me disse para me divertir. Sim, mas não a milhares de quilômetros de distância, e onde eu não posso chutar a bunda do cara por tentar machucar você. Eu sorri diante da imagem que as palavras de Sylvie conjuraram diante de meus olhos. Como a deusa do Pilates com músculos de aço, ela, com certeza, poderia causar alguns belos danos na pessoa. Pena que não usara todo esse poder em Ryan. Olhe, Sylvie continuou, estou preocupada com você sozinha em um país diferente com um cara que você não conhece. Por quê? Por quê? Ela soltou a respiração fazendo uma pausa. Você não é como eu. Você tem sentimentos e padrões e merece mais do que isso. Prometa que ficará bem e que vai me contar tudo quando voltar. Assenti. Uhum. Uma única palavra de aconselhamento. Caras como ele e Ryan são problemas. Boa aparência e carreira de sucesso são uma combinação perigosa. Problemas. Não foi essa palavra que usei quando me encontrei com Jet pela primeira vez? Franzi a testa, obrigada. Tudo bem. Ela não parecia muito feliz de assunto, mas daquele jeito estava bom demais para mim. O ar estava claro. Eu tinha conseguido me esquivar e arranjado mais alguns dias antes de ser interrogada por Sylvie mais uma vez. Descobriu quem enviou o envelope que anda ocupando nossa caríssima mesa de café? Perguntou, enfim, mudando de assunto. Estou realmente com medo de dormir com aquele negócio dentro de casa. Parece algo de Lei Order, que está pronto para explodir. Revirei os olhos, agradecida por ela não poder vê-los. É apenas uma carta, pelo amor de Deus. Basta abrir, isso a incomoda tanto. Você não pode mandar alguém vir buscar? Como sua mãe? Ou... Ela fez uma pausa e eu quase podia ouvir as engrenagens no seu cérebro trabalhando. A coisa chata em Sylvie era que ela realmente levava a sério cada palavra que pronunciava. Eu acho que poderia pedir ao Ryan. Como ele está namorando alguma peituda cheia de silicone, se ele morrer não fará diferença para mim. Eu não quis mencionar que caras como ele, ou seja, ricos e manipuladores, sempre acabavam indo para o plástico, fossem seios maiores ou novos e brilhantes cartões de crédito. Mas por que dizer o óbvio? Sylvie precisava se curar e expressar meu desprezo só aumentaria sua obsessão com aquele idiota indigno disso. Estarei de volta na semana que vem, respondi. Deixe o envelope na minha mesa. Esqueça-se disso e eu trato dele quando voltar. Aposto que não é mesmo importante. Parece importante. Então abra essa merda. Senti vontade de gritar. Deixe no meu quarto e vou cuidar disso quando voltar para casa. E sobre o cara estrangeiro que continua ligando. Ele não quer acreditar que você não está, e isso é meio estranho. Estarei de volta na semana que vem, repeti pausadamente, enfatizando as 3 últimas palavras. Uma pausa emburrada, então. Tudo bem. É realmente uma merda sem você. Prometa que nunca irá se amarrar e ter filhos. Ou, se fizer isso, nós vamos viver em casas vizinhas, para que eu possa visitar a qualquer momento. Parece ótimo. Morar em casas vizinhas sempre foi nosso sonho. No entanto, se eu me casasse algum dia, eu duvidava que meu marido estaria interessado na constante presença de minha melhor amiga respirando no seu pescoço. Eu vou pensar sobre isso. Nós conversamos por mais alguns minutos, nos concentrando nas escapadas noturnas de Sylvie, antes de desligar com a promessa de ligar de novo assim que eu pudesse. Agarrando meu celular, junto do meu peito, parecia surreal estar aqui sentada no quarto da sala de um desconhecido, a milhares de quilômetros de distância de casa, e guardando os segredos de minha melhor amiga. A gente sempre contava a verdade uma para outra, mesmo que dizer a verdade pudesse ferir nossos sentimentos. Entretanto, o contrato estipulava com clareza que eu não podia contar a ninguém sobre o nosso acordo. No entanto, me garantido que as regras podiam ser alteradas. Então, por que não podia pedir-lhe para mudar esta cláusula em especial? Porque você está com medo de que ela vá lhe dizer que são as coisas e como são as coisas, e você não sabe se isso será bonito. Quer dizer, teria eu me apaixonado pelo meu próprio Ryan?
Estaria repetindo o erro de Sylvie? Esse pensamento passou pela minha cabeça brevemente, mas ainda assim não consegui deixar de prestar atenção nele. Eu já havia determinado há algum tempo que Jet não era mentiroso como Ryan. Ele nunca fingira querer alguma coisa a mais do que um relacionamento físico, e eu tinha concordado com isso. Contudo, de alguma maneira minha mente não reconhecia esta grande diferença entre Jet e Ryan. Suspirei e forcei meus pensamentos sombrios para o fundo de minha mente. Sylvie iria descobrir sobre meu acordo muito em breve, coisa que me renderia sua opinião franca e um chute metafórico no traseiro. Mas, nesse momento, eu estava curtindo o presente, fazendo tudo o que eu tinha vontade de fazer, sem a minha melhor amiga me dizendo como eu era uma estúpida ao saltar para a cama de meu chefe. Entretanto, não tinha sido ela mesma a primeira a me dizer que eu deveria me divertir mais? Será que eu teria tido a coragem de fazer o que eu fiz se ela não tivesse me aconselhado a perder as inibições e mandar ver? É provável que não. Pela primeira vez eu estava feliz por ter escutado um conselho de Sylvie. Uma semana com Jet e eu me sentia mais viva do que me sentir em anos. No entanto, eu não era tão ingênua a ponto de acreditar que essa viagem iria durar para sempre. Era apenas sexo e um pouco de diversão. Mais cedo ou mais tarde, um de nós ficaria entediado com esse acordo e seguiria em frente. Não importa o que acontecesse, eu sabia que não voltaria mais a ser a triste e estável Brooke. Eu não voltaria a ser aquela garota convencional. Pelo menos não tão cedo. E era por isso que eu era grata a ambos, Sylvie e Jet. Brooke, você vem? Eu já estou sentindo sua falta. A voz sexy de Jet me puxou de volta para a realidade. Dê-me 5 minutos. Eu sorri com a sua escolha de palavras. Adorava a maneira como ele dizia meu nome, porque fazia me sentir especial. Claro que suas palavras não significavam nada, porque ele não poderia sentir minha falta depois de apenas 20 minutos. Tirando as roupas, corri para o chuveiro, minha mente cheia das centenas de pensamentos de todas as coisas que eu queria fazer com ele antes de a semana acabar. Depois do almoço leve, que consistiu de filés de frango grelhado com salada, Jet dirigiu-se para seu escritório particular para recuperar o atraso em suas coisas, deixando-me com instruções para não incomodá-lo com telefonemas, a menos que fossem de seu irmão ou de seu pai. Sua voz trazia uma urgência que não passou desapercebida, e eu fiquei me perguntando se ele estava com problemas que eu desconhecia. Talvez um problema de família, um parente doente. No final, eu não perguntei nada. Percebi que, mesmo depois de eu ter jogado a maior parte dos meus segredos em cima dele, Jet não tinha demonstrado disposição a fazer a mesma coisa. Talvez precisasse de mais tempo para confiar em mim. Meus lábios ainda estavam formigando de seu beijo de despedida, quando voltei para o meu quarto para pegar meu notebook e, em seguida, sentar-me à minha mesa. Embora Jet tivesse cancelado sua agenda para a semana, inúmeras mensagens lotavam sua caixa de e-mail e seu correio de voz. Avaliei cada uma delas, registrando os nomes e suas consultas. As mensagens mais urgentes receberam uma resposta imediata, com a garantia de que Jet retornaria assim que fosse possível. 2 horas mais tarde, a questão dos e-mails já tinha sido tratada, e eu estava livre para me acostumar com os relatórios financeiros da empresa e as principais contas de clientes. A Mayfield Royalties era uma grande empresa com centenas de milhões de dólares em volume de negócios, e como tal, tinha uma dúzia de diretores no conselho, todos embolsando seu quinhão dos lucros. No topo da escala estavam Rupert e Jonathan Mayfield, pai e filho mais velhos, respectivamente, seguidos de Jet, que aos 31 anos era o membro do conselho mais jovem e provavelmente o único que tinha algum envolvimento em vendas diretas e aquisição de propriedades. Em decorrência de sua pouca idade, eu tinha pensado que ele conseguiria esse lugar na empresa por causa do pai, até que vislumbrei as vendas e os lucros que Jet tinha conquistado só no ano anterior. Nossa! O cara sabia como fazer dinheiro e muito.
Eu quase engasguei quando contei todos os zeros das planilhas. 100 milhões de dólares em propriedades, muitas delas espalhadas pelos Estados Unidos, com algumas polvilhadas por países da Europa. Havia uma abordagem sistemática nesse movimento. Seus clientes eram exclusivamente magnatas dos negócios e celebridades que chegavam a ele com base em recomendações. Eles ou tinham uma propriedade específica em mente, ou ideias bem claras sobre o que queriam. E o trabalho de Jet era fazer com que isso se tornasse realidade. Ele encontrava a propriedade certa, paparicava o proprietário, pagando por vantagens e lugares luxuosos, que eu só conhecia de tabloides e documentários de televisão sobre a vida dos ricos e famosos. E, em seguida, de alguma maneira, conseguia persuadi-los a vender a um preço conveniente para seus clientes. Nada de novo sobre esta abordagem, apenas que Jet parecia extremamente bom no que fazia e com pouca educação superior. Eu fiquei impressionada, para não dizer abismada, com todos aqueles nomes conhecidos que pareciam saltar dos seus arquivos. O cara também era famoso a seu modo. Um dia, uma mulher igualmente rica e famosa iria enfeitar o seu lado. Provavelmente alguém tão alta e bonita como Sylvie, com longuíssimas pernas que corresponderiam a um nome exótico e luxuoso. E tudo isso estava bem, uma vez que eu não queria ficar com Jet. Ou queria. Não pude evitar a súbita pontada de ciúme perfurando meu coração. Qual seria a sensação de ser parte de sua vida pessoal, de ser apresentada como a namorada, em vez da assistente pessoal e amante secreta, que teve de assinar um contrato para que o mundo não soubesse dela? Qual seria? Que tal seria viajar com ele pelo mundo e fazer planos para o futuro? Um futuro com Jet. Dormir com um homem rico era uma coisa, querer sair com ele era outra. Revirei os olhos por causa do breve aparecimento de uma atitude de princesa de conto de fadas e empurrei esses desagradáveis pensamentos para o fundo de minha mente, odiando-me por deixar que eles obscurecessem minha percepção sobre o que era de fato aquele nosso acordo. Nenhum tipo de relacionamento amoroso, apenas diversão sem comprometimento enquanto durasse. Eu tinha estado bem com isso. Droga! Eu mesma salientara a importância de ser capaz de sair dele assim que desejasse. Quando é que tudo mudara? No momento em que você confiou-lhe seu passado. Foi aquele olhar em que vi uma pequena centelha de intimidade misturada com um crescente sentimento de confiança que rompeu as barreiras e fez-me vê-lo sob uma luz diferente. Deixei que ele entrasse em meus poros e agora ele começava a ocupar todos os pensamentos. Foi o jeito que ele me tocou, como se o que tivéssemos fosse especial. Foi também a maneira como ele fez amor comigo, fazendo-me sentir querida e desejada como ninguém havia feito antes. Eu queria saber tudo sobre ele, que era o que eu estava fazendo agora, investigando sua vida, sob o pretexto de descobrir mais sobre seus negócios, mas, na realidade, eu estava procurando no Google e nas páginas de fofocas de vários tabloides online para encontrar vislumbres de sua vida privada e comentários sobre supostos encontros e namoradas. Em meus pensamentos, eu havia me tornado nós. Meu coração começou a explodir em meus ouvidos quando essa súbita percepção se revelou para mim. Eu mal o conhecia, mas ainda assim estava começando a me apaixonar por ele.